Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta igreja matriz, queridos internautas que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicações e a Rádio Ativa. Como o Padre frisou bem no início desta Santa Missa, nós hoje estamos neste domingo encerrando o mês vocacional, que é o mês de agosto, para recordar que no primeiro final de semana nós falávamos sobre a vocação aos ministérios ordenados, padre, diácono e bispo. No segundo final de semana, a vocação à família, quando celebramos os Dias dos Pais, e depois a Semana da Família. Domingo passado, nós lembrávamos da vocação à vida consagrada, os freis, freiras, padres, irmãos e irmãs. E hoje, a igreja nos convida a refletir sobre os agentes de pastoral, todos os leigos e leigas, uma multidão imensa que trabalha para fazer a igreja acontecer, e dando um destaque especial para os nossos catequistas, homens e mulheres que ensinam na fé. Se eu perguntar para vocês aqui, eu tenho direito de esquecer, porque já sou de idade, mas vocês são jovens. Vocês lembram quem é o vosso primeiro catequista, a primeira catequista de vocês? Vocês lembram? Todo mundo lembra? Pensou na carinha dele, dela? Todo mundo errou. Sabe quem é o seu primeiro catequista? Quem é a sua primeira catequista? Seu pai e sua mãe. Pai e mãe, não abram mão de exercer o papel de catequista do vosso filho e da vossa filha. E é claro que depois tem o catequista institucionalizado na igreja, que vai falar de outras coisas. Mas é muito triste, né, padre? Quando chega a criança aqui com 8, 9 anos para fazer a catequese, a criança não sabe fazer o sinal da cruz, não sabe rezar uma Ave Maria, não sabe rezar o Pai Nosso. É tão bonito quando a gente vê uma mãe pegar a mãozinha do nenenzinho lá pequenininho, já fazer o sinal da cruz, já ensinar para a criança a Ave Maria, ensina tanta besteira. Então que nós possamos hoje rezar pelos nossos catequistas, mas que os pais e as mães tenham essa compreensão de que o papel de ensinar o primeiro passo na fé é dele, e isso é intransferível. E aí, nós chegamos na leitura de Josué, ele que era o sucessor de Moisés. Nós sabemos que Moisés não entra na terra prometida, é Josué quem entra para fazer depois a divisão e conduzir aquele povo, mas Josué percebeu que aquele povo estava tendo um comportamento muito estranho. É como então ele chamasse todos, principalmente os anciãos mais antigos, e nesta assembleia convocada por Josué, ele chegasse para eles e dissesse: vocês já esqueceram o que Deus fez por nós? Vocês esqueceram que fomos libertados da escravidão? Vocês esqueceram que Ele nos alimentou no deserto, mandando água da rocha para matar a sede, mandando o maná do céu? Nos acompanhou e nos conduziu até aqui, a esta terra? E agora vocês voltam as costas para Deus? Vocês parecem que já estão sendo seduzidos por outros deuses? Vocês querem servir outros deuses? É isso que vocês querem, servir outros deuses? Então é como se Josué estivesse hoje convocando uma assembleia para nós. Josué está falando para você, para mim. Vocês esqueceram o que Deus fez por vocês já? Vocês já estão sendo seduzidos por outras coisas lá fora? Parece que a igreja lá, a outra igreja lá é mais bonita. Parece que o povo lá canta melhor. Parece que o povo lá prega melhor. É para lá que eu vou. Esqueceu as suas raízes? Josué está falando para nós hoje isso. Não esqueça tudo aquilo que Deus já fez por você. E é por isso que então ele pergunta para aquele povo, e ele pergunta para nós hoje: a quem você quer servir? Em sintonia com o Evangelho, como diz, se você quer servir, então vai. E pergunta para aqueles que ficaram: vocês não vão também? Ah, porque a fulana agora virou espírita, outro fulano virou evangélico, outro foi protestante, o padre largou a batina, a freira largou o hábito, e agora então, você vai também? Então vai. É assim que funciona? Então,
Assim como Jesus falava para os apóstolos, Josué está falando para esse povo: vocês querem ir também? Então, fica esse alerta para nós, porque o verdadeiro cristão católico deve estar atento ao que diz o Evangelho. As palavras de Jesus podem ser duras, mas são palavras de Jesus. E assim então é que a palavra de Deus pode parecer dura, mas é a palavra de Deus. E é por isso que Josué disse para ele: se vocês quiserem ir, pode ir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está disposto a dizer isso para Jesus? Assumir esse compromisso? Ó, se você quiser ir para outro lugar, não quiser ser nada, não quer seguir a igreja, você pode até ir, mas eu não. Eu e a minha casa, eu, a minha esposa, eu e os meus filhos, nós vamos servir ao Senhor, porque nós temos convicção da nossa fé. Imaginem vocês, eu falo assim, eu fico tão feliz quando eu entro em uma casa e quando abre a porta da sala, a primeira coisa que a gente vê é um crucifixo, a primeira coisa que a gente vê é Jesus Cristo, a primeira coisa que a gente vê, principalmente falando dessa primeira leitura, às vezes tem aquelas casinhas, né, bonitinhas, que tem até um passarinho na janela escrito embaixo assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ou então, nesta casa nós servimos ao Senhor. Sabe o que significa isso? Se o inimigo estiver entrando, ele já olha lá e fala: ó, aqui não. Aqui nós servimos a Deus. A gente tem que ter, porque, gente, eu falei semana passada e repito: se a gente não aprimorar a nossa fé, não melhorar a nossa fé, quem não tem fé, qualquer fé serve, qualquer vento leva. E nós não podemos ser isso. Por isso que a gente precisa estudar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa aprofundar na fé, para poder não ser enganado por qualquer coisa, não ser levado por qualquer coisa. Eu estava até um exemplo chulo, mas para a gente poder entender, né? Imagine se você fosse um São Paulino e que fosse tentar angariar adeptos, torcedores para o São Paulo. Eu vou ter que convidar pessoas para torcer para o São Paulo. Aí você sai, de repente você vê um cara com a camisa do Corinthians, você vai chamar? Você vai falar: esse aí está perdido já mesmo, não vou nem chamar, não adianta chamar. Aí você encontra um cara com a camisa do Palmeiras, você vai falar: esse aí já é palmeirense, não vai deixar nunca de ser. Aí você encontra um cara que não está com camisa de time nenhum. Aí você fala: é esse que eu vou pegar. É esse que eu vou trazer para cá. Porque ele não tem nada mesmo, então eu vou chamar. Então, se você não assume sua fé, se você não deixa claro a sua fé, as pessoas vão te convidar. Eles vão te convidar: vem aqui, vem aqui. E aí a gente vai que nem um patinho. Então, sirva esta leitura de alerta para nós. Segunda leitura, carta aos Efésios. Aqui eu chamo bem a atenção das mulheres. Né? O padre, nós conversávamos, era assim: ó, tem feminista que vira o olho quando escuta esse texto aqui. Mas é um texto tão bonito, só não gosta do texto quem não entende a Sagrada Escritura. Porque para entender a Sagrada Escritura, eu preciso olhar todo o contexto que foi dito. E aqui só falta desenhar. Por quê? Porque Paulo até diz assim: para mim, esse mistério é da igreja e de Cristo. Então, quando Paulo diz assim: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, sejam solícitas aos vossos maridos. Aí tem gente que já torce o nariz. Marido, homem mandar em mim? Não, gente, calma. Olha só o que o apóstolo diz depois: maridos, amem as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, ama a igreja. Mulher, se você tiver um marido que te ama do jeito que Jesus ama a igreja, você pode ser submisso para ser o que você quiser, que você vai ser a mulher mais feliz do mundo, porque esse marido vai ser o melhor marido do mundo. Vai ser aquele marido capaz de fazer o que Jesus fez, ou seja, de morrer por você, vai dar vida por você, como Cristo deu a vida pela igreja. E é por isso que o apóstolo está dizendo: ele, Cristo, é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo. E os dois formam uma só carne. Então o marido e a mulher formam um só corpo, uma só carne. Não existe igreja sem Cristo, porque seria um corpo sem cabeça. E não existe Cristo sem igreja, porque seria uma cabeça sem corpo. Dá para entender isso? Quando falarem para vocês: não, eu creio em Jesus na minha casa, Jesus está aqui dentro de mim, eu não preciso de igreja, eu não preciso de... Olha aqui a leitura dizendo: Cristo e a igreja não se separam. É palavra de Deus que está dizendo, não é invenção do Papa, do Bispo, do Padre, é a Bíblia que está dizendo: Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Se você quer
viver Jesus Cristo sem a igreja, saiba que você é uma cabeça sem corpo. E se você quiser viver a igreja sem Cristo, é uma mula sem cabeça, é um corpo sem cabeça. Não dá, tem que estar junto. E não dá para separar. Depois, quando nós chegamos ao Evangelho, hoje nós terminamos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João. Vocês lembram que eu falava uns domingos atrás, que a igreja faz essa, entre parênteses, né? No ano B que a gente lê o Evangelho de Marcos, para ler o Evangelho de João, por causa da Eucaristia. Porque quem quer entender a Eucaristia, o capítulo 6 do Evangelho de São João é uma aula magna sobre a Eucaristia. E ele tem quase 70 versículos, então ele é muito grande. Mas Jesus começa a discorrer tudo sobre a Eucaristia, tudo sobre o pão da vida, sobre o seu sangue, sobre o alimento, quem come, quem bebe. E é por isso que Jesus, em determinado momento, ele fala: quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não terá parte comigo. Não terá salvação, não terá vida eterna. E quando Jesus disse isso, muitas pessoas que não acreditavam mesmo, já falaram assim: esse cara está doido, beber sangue, comer carne, e foram embora. Viraram as costas e foram embora. Quem ficou com Jesus, ficaram dois grupos. O grupo dos apóstolos, que são os 12, e o grupo dos discípulos, que são os 72 discípulos lá. Então ficaram, os discípulos e os apóstolos continuaram com Jesus. E aí no Evangelho de hoje está dizendo que Jesus continuou com o seu discurso. E eles dizem: essas palavras são duras demais, quem que vai aguentar isso? E aí muitos discípulos, diz o Evangelho, foram embora. E Jesus ficou olhando. E eles viraram as costas e foram embora. E a palavra de Deus diz que ficaram os apóstolos. Jesus é corajoso demais, por isso que ele é Deus. Nessas alturas, quem que ousaria perguntar alguma coisa? Vai que eu pergunto e eles vão embora também, eu vou ficar sozinho. Mas Jesus perguntou, olhou para os 12 e falou: vocês vão embora também? Não, vai? Vocês vão embora também? E aí Pedro se adianta e faz essa belíssima declaração: a quem iremos nós? Como diz, só tu tem palavras de vida eterna. A quem iremos nós? Pedro diz para Jesus, e esse diálogo de Pedro e Jesus é muito atual para nós hoje. Uma vez que nas nossas comunidades, muitas pessoas abandonam a fé, abandonam a igreja, porque não gostaram do que ouviu. Ai, o padre foi muito duro, o padre falou umas coisas que eu não gostei, então eu vou embora, não volto mais naquela igreja. Olha aqui, gente, o que está dizendo o Evangelho de hoje para nos ensinar. Não são só aqueles que não eram convertidos, até os convertidos viraram as costas para Jesus, como nós vimos. Mas veja que importante, Jesus não mudou o discurso. Porque ele podia, fala mais leve, mais brando, para eles não ir embora. Jesus não mudou. Jesus continuou, ele não teve medo de perder seguidores, mas ele continuou falando a verdade. Porque ele dizia: ninguém vem a mim se não for pelo Pai, que me traz, que o convida, que chama a vocação. Então, às vezes, meus irmãos e irmãs, na comunidade, eu percebo que às vezes e nós podemos trazer isso para a nossa igreja, para qualquer outro lugar. Quando uma pessoa está indo muito bem numa coisa, mas não está indo bem nas outras. E a gente fica com medo de chamar atenção e de acabar perdendo a pessoa. Imaginem vocês aquela catequista que é a melhor catequista da paróquia. Todo mundo elogia, porque sabe, porque conhece, as crianças adoram, etc. Tal. Mas está errando em algumas outras coisas. E a gente, por medo de corrigir essas outras coisas e perdê-la como catequista, se eu falar ela vai embora, eu perco a melhor catequista. Não, Jesus está dizendo que não é isso que nós devemos fazer. Com toda a caridade pastoral, com toda a educação, a gente deve sim fazer a correção fraterna daqueles que estão desviando. Eu falei comunidade por quê? Porque às vezes na comunidade aparece uma pessoa que cozinha muito bem. As comidas deliciosas, né? Mas está errando em outras coisas. Aí, cuidado para não chamar a atenção, senão nós vamos perder o melhor cozinheiro. Sabe o que eu respondo para eles? Se nós perdermos, outro virá. Não que a gente está menosprezando. Não, mas não vai ter quem cozinha. Mas peraí, se ele morrer hoje, não vai ter que ter alguém para fazer comida? Se ele morrer hoje, alguém vai ter que ocupar o lugar dele. Então eu não posso ser conivente com o erro, porque a pessoa tem uma outra. Ele canta tão bem, mas está roubando, é corrupto, então pode continuar fazendo tudo isso? Não. Então Jesus
usa palavras duras, mas são palavras de vida eterna. E palavras que nós devemos também tomar cuidado para seguir esse exemplo de Jesus quando tivermos ao nosso redor algo parecido. E eu encerro lembrando, voltando à primeira leitura, uma canção muito antiga, mas ela diz no seu refrão justamente isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E na estrofe se pergunta: a quem você quer servir? É Jesus te perguntando hoje nessa liturgia: a quem você quer servir? E que você possa dar a resposta para Jesus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.